nesta manhã, nós vamos falar sobre uma mãe, que é o nome da minha irmã, Eunice. Então nós estamos no mês de Atos, né? Estudando o livro de Atos, e nós vamos estudar sobre Eunice, a mãe de Timóteo. Queria que a Letícia colocasse. Atos 16, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. A importância de uma mãe inteligente. Amém? Estão comigo aí? Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, tendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Timóteo, ele era filho de Eunice e tinha uma avó que chamava Lloyd. Presta atenção na importância que tem a mãe e a avó. A mãe é muito bom, a avó muito bom também, quando está numa presença de Deus. Timóteo, vamos estudar um pouquinho de Timóteo. Timóteo é mencionado na Bíblia durante a segunda visita de Paulo a Listra, na Anatólia. Ele era um discípulo, filho de uma judia. A Bíblia fala sobre ela era uma judia crente. Ela era judia, mas ela se converteu. E o pai dele era grego. Não se fala muito do pai dele. Não sabe o nome, fala só que ele era grego. Paulo decidiu tomar Timóteo como seu companheiro de missão nas viagens. Então Paulo circuncidou, porque naquela época, o que é? O prepúcio, na verdade é o pênis do homem que tirava aquela pele. Paulo, com as próprias mãos, circuncidou Timóteo para evitar problema com os judeus, antes de garantir a aceitação de Timóteo pelos judeus convertidos. Aí, Timóteo foi ordenado, seguiu com Paulo em suas viagens através das seguintes cidades onde foi Paulo e Timóteo: Frígia, Galácia, Mícia, Troas, Filipos, Bereia e Corinto. E a mãe de Paulo, Eunice, e a sua avó, Lloyd, foram citadas na Bíblia como eminentes. Elas eram mulheres de Deus pela piedade que elas tinham e pela fé. E elas eram cristãs, pelo conhecimento que elas tinham das Escrituras. E Timóteo foi elogiado por Paulo, a quem parece ter sido apresentado ainda na infância. Presta atenção que agora é importantíssimo. Eu falei aqui quando apresentou o Lucas, para a Vânia e para o Mateus. A mãe e a avó apresentou para Timóteo a palavra de Deus, mas não cita o pai. E aí Paulo consagrou Timóteo como bispo em Éfeso, no ano 65. E Timóteo serviu por muitos anos. Presta atenção. Imagine você estar lá em casa, está lá você, sua mãe, sua avó, e de repente chega Paulo, fala assim: você vai viajar comigo. A mãe e a avó sabiam que Deus tinha algo preparado para Timóteo, então prepararam ele para fazer a obra de Deus. Simplesmente foi lá, pegou Timóteo,
preparou Timóteo para a obra e levou ele nas viagens. Você estaria disposta como mãe a abrir mão do teu filho ou da tua filha para ela fazer a obra de Deus? Você não vai ter mais ele do teu lado. Ele vai estar com Paulo, ele vai estar com o pastor Nelson. Ele não vai estar com você. Mas você preparou ele para a glória de Deus. Isso é, a mãe Eunice e Lloyd, a avó, estavam preparando Timóteo para a eternidade. Qual que é o nosso problema? Nós queremos os nossos filhos para o mundo atual. Então, o que a gente tem que aprender? Primeiro, a nossa casa é o primeiro local de fé. Se você não transmitir fé dentro da tua casa, aonde teu filho vai aprender? Falando de religião. O que é religião? Religião é dominação. Você tem que usar a roupa assim, você não pode pintar unha, você não pode cortar o cabelo. Isso é religião. Eu estou falando de fé, eu estou falando de reino de Deus. Não é doutrina, evangelho não é doutrina. Como dizia João Calvino. Evangelho não é doutrina, evangelho é reino de Deus, é o amor de Deus acima de todas as coisas. Evangelho é doutrina de vida. Marca isso aí. Marca isso. Evangelho, filma isso. Evangelho é doutrina de vida. Evangelho é reino de Deus. Evangelho não é religião. Evangelho é você ter uma doutrina de vida, aprender com Jesus como amar o teu próximo e como viver em amor e em paz. Isso é evangelho. Tem muito religioso que não tem paz. Ele quer dominar. Tem gente que não consegue fazer nada na vida, não conseguiu nada na vida. Aí chega na igreja e tem um cargo. Aí ninguém aguenta mais, porque ele quer mandar nas pessoas, porque ele tem um cargo. Isso não é evangelho, isso é religião, isso é doutrinação. Controle. Quando você é alcançado, quando você é chamado para dar frutos. E você é chamado para fazer o nome de Jesus reconhecido. Não é teu nome. Se você acha que o teu nome está acima do nome de Jesus, você precisa voltar para o final da fila e reconverter. Falar, Senhor, eu preciso de uma nova história. E é inevitável que os frutos venham. Quando você cria o teu filho no Evangelho, é inevitável. Ele pode se afastar. Ele pode ficar doido. Mas chega um dia que Jesus fala, vem Timóteo, vem, eu te preparei para a minha glória, eu te preparei, te dei uma mãe abençoada, eu te dei uma avó abençoada, então você vai fazer a obra. Eu não quero Jesus, então eu vou procurar outro, porque Jesus não depende de ninguém, não depende de mim. Se eu não pregar, Jesus levanta um outro. Se eu não limpar a cadeira, Jesus vai levantar outro. Se eu não servir a ceia, Jesus levanta outro. Se eu não cantar, Jesus levanta outro. Se eu não louvar, Jesus levanta outro. Se eu não evangelizar, Jesus levanta outro. Cada um fique onde foi chamado, mas fique. Se Deus falar, fique como uma estátua na igreja, você fica lá. Você está recebendo teu galardão. Se Jesus falar, não, agora eu quero que você ande na igreja. Se Jesus falar, agora eu quero que você louve, eu quero que você ministre, eu quero que você vá para a rua, você faz apenas o que Jesus mandar você fazer. E aí você é abençoado. Mas para isso você precisa ser treinado. Diga comigo, treinamento. Não saia para tentar fazer a obra de Deus sem ser treinado. Você vai passar vergonha, o diabo vai bater em você. Um dia, eu fui treinar desde os meus 7 anos. Quando eu tinha 7 anos de idade, foi uma missionária lá em casa e falou para minha mãe, esse aqui vai ser pastor e vai ser daqueles que eu amo ou odeia. O pau vai comer. Tinha 7 anos.
Irmão, um dia eu tinha um amigo que vendia relógio caríssimos. Relógio caro. Relógio caro. Eu gosto de relógio, mas nunca pude comprar um daquele. Tipo relógio de 100 mil, 150 mil reais. Eu peguei um relógio uma vez, que era de um cantor famoso, eu coloquei no meu pulso. Relógio cheio de diamante. Eu não vou falar o nome do cantor, bem famoso mesmo. O relógio custava 1.300.000 reais na época, isso faz tempo já. Ele falou para mim assim, ô Nelson, eu vou ali levar um relógio para um cantor, para um cara. Se fosse os caras, eu ia pedir autógrafo. Eu estou nem aí. Aí tudo bem. Cheguei lá com ele, esse aqui, eu já contei esse testemunho aqui, mas Deus podia para contar. Cheguei lá com ele no lugar, parou o carrão dele lá. Ele falou, você vai entrar? Era um lugar de umas meninas alegres. Aí eu falei, eu não vou entrar aí não. Fiquei no carro esperando. Ele entrou para entregar o carro, o relógio pro cara. Aí o Espírito Santo falou para mim, eu te treinei para isso, entrar lá. Eu falei, eita glória. Agora é comigo mesmo, Deus mandou entrar, estou entrando. Eu estava com os catálogos de relógio. Entrei, tinha uma porta, as meninas não ficavam tão alegres, estavam batendo um papo lá. Tal. Entrei, tinha uma bancada. E eu fiquei lendo os relógios na bancada. Irmãos, eu não fui lá onde estavam os empresários, os cantores famosos, fiquei lá. Daqui a pouco veio uma mocinha, encosta em mim e falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou lendo o relógio. Aí você não quer ir lá? Eu falei, não. Deus mandou eu ficar aqui. Ela falou, quem mandou? Eu falei, Deus. Ela falou, você é de igreja? Eu falei, pela misericórdia eu estou aí, né? Ela falou, eita. Eu falei, eu sou pastor. Você é pastor? Eu falei, sou pastor. Tinha uns caras grandão, uns negão grandão lá, tá, um pessoal. Cara, só de olho em mim. Aí a menina que falou, eu falei, qual é seu nome? Ela falou para mim, meu nome é Raquel. Eu falei, não é Raquel, faz o nome de verdade, porque eu sou profeta. Ela começou a chorar. Eita. Aí eu comecei a ministrar na vida dela, conversar com ela. Irmãos, aí ela saiu. Daqui a pouco, eu estou lá no mesmo lugar, sentado. 18 meninas, uma fila. A hora por mim também, e os caras ficaram tudo lá. Aí vem o Ted. Nelson, o que está acontecendo aqui? Eu falei, vamos começar um culto. Não começou mesmo? Lá na casa da bagunça? Aí eu comecei a orar pelas meninas, e foi um manto, irmãos. Aí veio o cara, irmãos, ó, quando o Espírito Santo está com você, o cara veio e falou, eu vou ser obrigado a tirar o senhor daqui. Eu falei, em nome de Jesus, você fica calado, quieto, você não vai sair do seu lugar. Ele não conseguia sair mesmo. Ficou lá travado. Não foi para lugar nenhum. Orei por todas as meninas. O Ted falou, você acabou o serviço. Eu falei, você já vendeu o relógio? Já. Então, acabou. Eu só preciso orar pelas meninas aqui. Vamos embora. Cheguei em casa e falei para a pastora, hoje eu fui lá na bagunça. Mas não baguncei, só orei. O Ted, não, é verdade. Ele fez uma bagunça lá. Terminou lá tudo. Eu falei para o rapaz, agora vocês estão livres, podem ir embora. Aí eles saíram. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus, quando você está treinado, Ele vai te levar para lugares para que você seja luz. E se eu ficasse lá, não, agora eu vou me envolver aqui. Não, Deus quer que você entenda que como Timóteo, ele vai te levar para lugares para você ser luz, para você dar bom testemunho do evangelho que nasceu com você na tua casa. Então Timóteo, ele era filho de um pai grego, de mãe judia. A mãe dele, Eunice, e a avó Lloyd, plantaram no coração dele, diga comigo, a lei de Deus. A lei de Deus germinará no teu coração, é o evangelho de Cristo. Ele a germina no teu coração. Você não quer ver ninguém ir para o inferno. Então ela conhecia o Velho Testamento. Lloyd ensinou para Eunice, Eunice ensinou para Timóteo. Esse é o poder de uma mãe. As promessas do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento. Toda a promessa que tem lá no Velho, não li lá no livro de Ageu, vai chegar no Novo Testamento. Você tem que ter fé no Messias, demonstrando o sacrifício do Cordeiro. Ela finda na crença em Cristo como um sacrifício vivo. Você tem que saber que o teu Jesus é um sacrifício vivo. Ele é o sacrifício vivo que te faz viver. Ele vai buscar a igreja e ele te dá a vida eterna. Você quer mais?
A fé é plantada pela mãe e pela avó. De Paulo. Coloca para mim, por favor, 2 Timóteo 1, 4 e 5. Aí você vai entender. O Paulo olhou para Timóteo. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Paulo estava com saudade de Timóteo. E de que ele lembrou? Ele lembrou da fé de Timóteo, que não era uma fé fingida. Ou seja, significa que existe fé fingida. Não é uma fé verdadeira. Paulo detectou no coração de Timóteo que ele era um homem de Deus, que não tinha uma fé fingida. Ele não era aquele que te dava a paz do Senhor, falava assim, estou orando por você. Nunca nem viu, nunca orou pela tua vida, mas fica com, estou orando por você. Ah, Gamonte, você falso, rapaz. Quando você fala por alguém que você está orando, irmãos, você toma cuidado, porque se você não estiver orando, Jesus está olhando. Então tem gente que tem aquela fé fingida, quer se mostrar espiritual, né? Orando, viu? Aí Jesus fala, mas eu não vi você orando. Mas está falando que está orando. Fé fingida. E no meio da igreja está cheio de gente fingida. Mas Deus revela. E a máscara cai. E Paulo falou, olha, eu estou com saudade de você, viu, Timóteo? Porque você não tem uma fé fingida, porque você foi ensinado pela tua mãe e pela tua avó. Tem alguém aqui que tem mãe e vó crente? Eu tenho meu filho Lucas. Tem a avó dele e a mãe. A minha mãe assiste todo o culto. Deve estar assistindo lá em Birigui City, grande metrópole internacional. E ela vê o Lucas pregando, ela fala assim, é a maior alegria da minha vida ver meu neto pregando. Por quê? Porque ela ensinou o tonto que aqui está, e eu ensinei ele. Ela ensinou o pastor que aqui está, e eu ensinei meu filho. E meu filho está ensinando a minha neta. E a minha neta vai ensinar meu bisneto. E assim segue, irmãos. Então não pare o que Deus começou na tua vida. Tem que ser assim. A prática do evangelho iniciada em casa e fazendo de nosso lar um ninho de acolhimento e entendimento da vida. Pastor Álvaro foi lá. Mateus, vem cá. Deixa eu dar um negócio. Cade, vem cá. Carol, vem cá. Jesus é bom, o diabo não presta. Aí, irmã, aleluia. Então, tá ali, ó. Arvinho foi lá, na presença de Deus, fala para os filhos. A partir do momento que o filho cresce, a responsabilidade agora é do filho. Aí o filho tem um filho. O que aconteceu? Deus vai falar assim, ó, seu pai falou, sua mãe falou. Você conhece a palavra. O pastor Nelson fala com a pastora Lu, com o Lucas e com o Igor, que são as responsabilidades que Deus me deu. Olha, Deus é bom, o Senhor é maravilhoso, morreu na cruz, criado na igreja, de pequenininho, chorando, a pastora ficava no fundo da igreja lá. É por isso que eu não aceito desculpa nenhuma. Ai, não aguento, e eu já tive igual. Não vem na igreja porque não quer. Não vem com desculpinha pro meu lado, não. Porque o pastor Nelson é assim, eu sou objetivo. Vem quando quer. Se não quer vir, não vem. Vem com conversinha, não consigo, porque todo mundo consegue tudo que tem vontade de fazer. Essa é desculpa, conversa fiada. Eu vi a pastora Lu, lá no fundo, lá com o Igor. O Igor, irmão, você pergunta para a pastora Lu. O Lucas já era mais tranquilo, só que o Lucas é tipo pai mineiro. Quietinho ali. Aí o Igor já vai dali. Eu ficava olhando para a pastora e falei, Jesus, tem misericórdia. Aí a gente fazia o quê?
revezava, mas a palavra estava ali no coração da criança. Eu não quero ir para o ministério infantil, você vai. Aí ele olhava para a mãe assim, né? Sabe criança quando olha para a mãe? Mãe. Sabe quando vai visita na tua casa? Não sei vocês, né? Mas na minha casa aconteceu isso. Oi, cheguei. Aí, a mãe chega a ficar vermelha, assim. Olha, antes de chegar a visita, assim, a tia Cidinha vai vir. Se você... Daquele, né? Aí a tia Cidinha chega. Oi, gente, tudo bem? Aí o menino... Ai, tadinha da tia Cidinha. Então, o que acontece? O ensino da palavra pregada na lição cotidiana, a fé vai germinar, o evangelho precisa ser explanado, exposto e pregado. O que é o evangelho? Você vai explanar. Eunice fala com Timóteo, olha Timóteo, assim, assim, assim. Eu vou expor para você as escrituras, eu vou pregar para você, mas acima de tudo eu vou te dar testemunho. Uma vez um pai chegou para mim e falou assim, Pastor Nelson, ora por mim, porque eu não aguento mais meu filho fumando. Ele falou um monte de coisa, meteu o pau no filho dele e tal. Que conselho o senhor me dá? É simples. Você fuma? Fuma. Não cala a boca. Fica quieto. Porque se você não dá testemunho para o teu filho, como é que você quer cobrar do teu filho? Se você não está na presença de Deus, como é que você quer cobrar o teu filho na presença de Deus? Só um milagre, igreja. Se você bebe, teu filho, a tendência dele beber é grande. Se você destrói a tua família, se você grita com a tua esposa, a tendência do teu filho gritar com a tua esposa é grande. Então você tem que explanar, você tem que pregar, você tem que expor, mas você tem que dar o testemunho. E você tem que viver o que você prega. O evangelho precisa ser pregado e vivido. O avião não tem duas asas? Presta atenção. Um não desassocia do outro. Supor que pelo fato de o testemunho ser visto, não precisamos expor o motivo da transformação da vida, é tolice. Quando você tem um testemunho, as pessoas precisam entender por que você tem esse testemunho. Por que você é assim? Lá na tua empresa, por que você é diferente? Por que você é uma bênção? Por que onde você põe a mão é abençoado? Por quê? Porque eu tenho um Deus. Não só é por mim. Expor as boas novas para os nossos é função primordial, para aquele que foi alcançado por Cristo. Para encerrar, você precisa mostrar, você precisa ensinar, você precisa orar, você precisa realizar reuniões na tua casa, tipo um culto doméstico, fazer do teu lar um pedaço da igreja. Mas eu não sou a favor de célula, eu não gosto de célula, porque célula normalmente é disputa de uma célula contra célula, confusão. Não, eu particularmente não gosto desse negócio de célula, G12, essas coisas. Para mim isso é tudo coisa que eu não vou falar. Eu não gosto, porque a tua casa tem que ser uma extensão. Quer fazer um culto no lar? Ótimo. Mas culto dentro da tua casa não é bom, porque você não pode ficar pondo um monte de gente na tua casa que você não conhece. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Se você quer fazer um culto no teu lar, eu estou à disposição, pastor Álvaro. Você vai convidar as pessoas que você quer convidar. Agora, abrir tua casa para entrar um monte de gente lá, isso não é de Deus. A tua casa não é igreja. Embora alguns pastores pregam o contrário. Mas eu não. A tua casa é um lugar reservado. Você não pode deixar qualquer um entrar na tua casa. Cuidado com esse negócio, é minha casa, é igreja. Vai, irmão. Você sabe o que é igreja? Igreja é você. Você é o templo do Espírito Santo. Cuidado com quem você põe dentro da tua casa. Olha, irmão,
vou fazer um culto do lar lá, você está evangelizando alguém. Mas depois você vai para a igreja. Você não vai ficar vindo na minha casa, não. Cuidado, hein? Porque eu já vi muitos lares destruídos porque achava que estava no caminho certo, estava no caminho errado. A tua casa é um lugar reservado. Você só vai colocar lá dentro se tiver um relacionamento. Enfim. Tem até parente que você nem tem que poder na tua casa. Não vou entrar nesse assunto de parente, porque é só por Deus na causa. Que flor bonita. De manhã, de tarde, está tudo seco. Já viu aquele cara que seca a pimenteira? Você pensa que isso é brincadeira? Cuidado. Prepare o teu filho para a presença de Deus. Mãe, prepara o teu filho para a presença de Deus. Avó, prepara o teu filho, porque o teu neto vai ser uma bênção. Prepara, conheça a palavra. Viva a palavra, não tenha uma fé fingida, tenha uma fé diante do Altíssimo. Essa é a oração que nós vamos fazer daqui a pouco. E essa é a palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. E feliz Dia das Mães. Aplauda o Senhor Jesus.